Uma boa quarta-feira para todo mundo, a hora certa, 12 horas e 5 minutos, quarta-feira de cinzas, começa a quaresma, tempo de penitência e orações até a ressurreição de Jesus Cristo. Em Vitória da Conquista, a missa de cinzas foi celebrada logo cedo na Catedral Nossa Senhora das Vitórias. O arcebispo Dom Luiz Pepeu falou deste período que lembra a fragilidade humana e também falou da campanha da fraternidade. Igreja cheia, fiéis reunidos para celebrar o início de mais um período de preparação para reviver a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Muitos iniciam a quarta-feira de cinzas em jejum, como Anderson. Ele veio participar da primeira celebração do dia logo cedo. Para ele, um momento de purificação. É um momento de espera dos 40 dias que nós vivenciamos em jejum e abstinência para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O momento mais importante da celebração é quando os fiéis são marcados na testa com cinzas. Uma tradição antiga da Igreja Católica que simboliza penitência. Para muitos católicos, a celebração de hoje, da quarta-feira de cinzas, significa reconhecimento da própria fragilidade. Então é um tempo de preparação, não é assim, profunda para a celebração do grande ou culminante evento da salvação, que é a ressurreição de Jesus Cristo, portanto a Páscoa. Então hoje é o início a este convite, assim a conversão com a recepção das cinzas, lembrando assim a nossa finitude, lembrando que somos pó, em pó haveremos de tornar, não é? O início dos 40 dias que antecedem a Páscoa também marca a campanha da fraternidade, que é realizada há mais de 40 anos aqui no Brasil. E neste ano, a campanha da fraternidade traz o lema, não é? Casa comum, responsabilidade de todos nós. É uma preocupação assim com o meio ambiente, com o planeta, não é? Terra ou com o universo, não é? Para que tomemos consciência desse respeito e também desta preocupação, não é, em manter, digamos assim, dignos o planeta, o universo, todas as coisas criadas em prol de nós mesmos e das futuras gerações. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos reunidos para celebrar a fé. Que Jesus tenha a todos nós a paz nessa quaresma. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, infelizmente, a gente fala de uma tragédia na Serra das Almas, entre Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora. Um ônibus com um grupo de pessoas que participavam de um encontro religioso tombou na serra depois que o veículo ficou sem freios. Uma pessoa morreu, 44 ficaram feridas, 2 em estado grave. Por volta das 10 horas da noite, o ônibus ainda estava no local. O corpo de Marinês Santos Silva, de 45 anos, ainda estava preso entre as ferragens do veículo. O irmão dela, que também estava no ônibus, não sabe como tudo aconteceu. A única lembrança que tem é do desespero ao ajudar outros passageiros a sair do ônibus. Só lembro que o ônibus virou e a gente começamos a retirar as crianças, os idosos, tudo de dentro. Aí a gente veio mais na frente e quando eu vim mais na frente, que eu por debaixo dos vidros, que eu vi que minha irmã estava lá imprensada na pedra, com os ferros por cima. Comecei a gritaria, todo mundo gritando, pedindo socorro, e eu pedindo socorro também para ver se conseguia tirar ela, mas a gente não conseguiu tirar ela. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde de ontem. Segundo testemunhas, o veículo estava sem freio e o motorista só percebeu na descida da Serra das Almas. A rodovia liga Rio de Contas a Livramento. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada logo após o acidente. O motorista alegou que houve uma falha técnica. O freio do veículo, do ônibus, teria falhado e ele tentou ao máximo uma saída que tivesse menos transtorno. 45 pessoas estavam no ônibus, todas são de Vitória da Conquista. Segundo os passageiros, eles participavam de um acampamento religioso que acontece todos os anos.
4 pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Rio de Contas e mais de 20 passageiros foram trazidos aqui para o Hospital Geral de Livramento. De acordo com o médico de plantão, apenas 3 desses passageiros chegaram em situação mais grave. O restante foi atendido e liberado logo em seguida. Ainda de acordo com o médico, desses 3 passageiros que estão internados, 2 precisam ser transferidos com urgência para Vitória da Conquista. Um paciente teve uma suspeita de fratura na coluna, ele não consegue mexer os braços e as pernas, então com essa suspeita a gente precisa fazer uma ressonância, a gente não tem disponível aqui no município esse exame. E o outro paciente é um paciente que teve uma fratura na região da mandíbula, né, que provavelmente precisa de uma avaliação de um buco maxilar. Entre os passageiros, crianças e idosos, como Dona Maria. Ela não teve ferimento grave, mas reclamava de dores pelo corpo. Essa dor da perna que eu não estou podendo muito andar. A senhora machucou muito? Só machuquei assim, só isso mesmo. Que dói aqui assim, que eu não sei o que foi, né? Ainda na noite de ontem, os passageiros aguardavam 2 vans que os levariam de volta à Vitória da Conquista. O motorista do ônibus prestou depoimento à polícia e foi liberado. Os passageiros que aguardavam a van já estão em Vitória da Conquista. As vítimas que foram levadas para os hospitais de Rio de Contas e Livramento já foram liberadas. A enfermeira-chefe do Hospital de Livramento informou por telefone que as 2 vítimas em estado grave já saíram do hospital. A que teve fratura na mandíbula pediu alta por conta própria e veio para a Vitória da Conquista. A enfermeira não soube informar em qual hospital ela deu entrada aqui. Maria de Lourdes Salles, que teve problemas na coluna, foi transferida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Nós não conseguimos contato com o Hospital Geral para saber como a vítima está agora. 2 crianças estão internadas no setor pediátrico do Hospital São Vicente, em Vitória da Conquista. Uma de 1 ano e 9 meses e um bebê de 4 meses. O hospital não informou o estado de saúde delas. O Departamento de Polícia Técnica de Brumado informou que o corpo de Marinês Santos Silva foi retirado das ferragens ontem à noite. O velório será na Casa da Família, no bairro Convema, em Vitória da Conquista. O horário e o local do enterro ainda não foram informados. Em relação ao ônibus, a Polícia Rodoviária Estadual disse que só poderá passar informações sobre a licença e a vistoria do veículo amanhã. Daqui a pouco, no Bahia Meio-Dia, o encerramento do Carnaval Cultural de Vitória da Conquista. A hora certa, 12 horas e 12 minutos. O nosso jornal volta já. Em Vitória da Conquista, o Carnaval terminou como começou, cheio de alegria e tranquilidade. E na despedida da festa, crianças, jovens e adultos se reuniram para comemorar e se despedir de mais um Carnaval Cultural. Não seria carnaval na Bahia se não tivesse a batida do tambor e muito axé. A percussão da banda Marujada do bloco Omolu Axé embalou o início da tarde do último dia do Carnaval Conquista Cultural. O grupo de baianas trouxe mais tradição para a festa. O destaque foi a baianinha de apenas 1 ano que veio com a avó. Que venha não só eu com meus netos, como todos de Conquista, participar dessa festa. Andando entre os foliões, a gente percebe que o Carnaval Cultural é uma festa para toda a família em todas as idades. Se bem que no meio da folia, todo mundo vira criança. O Carnaval Cultural, isso é maravilhoso. A gente desperta a criança que tem na gente. A banda Curta Aqui, que já participou de todas as edições da festa, foi a última atração do dia. O último dia de carnaval em Vitória da Conquista foi das famílias. Olha quantos pais vieram curtir a festa com os filhos. Mas a atenção especial é toda para as crianças. Elas fizeram bonito na Praça da Bandeira, na diversão e na fantasia. Sofia deixou para complementar a produção aqui na praça, com pintura no rosto. Ela pediu uma bem colorida, que é para combinar com a ocasião e com o verão. Eu gosto muito do carnaval também e muito do verão. E por falar em cores, Fernanda e a filha Sofia são praticamente um arco-íris. Porque carnaval é colorido mesmo, são cores vibrantes que passam energia bem bacana. Com uma explosão de cores e de alegria, o Carnaval Conquista Cultural se despediu, deixando um gostinho de quero mais para o próximo ano.
A quarta-feira de cinzas segue com muito calor na região. Aqui na tela eu tenho imagens de Vitória da Conquista ao vivo, cruzamento da BA-263 com o anel rodoviário. O movimento é tranquilo, muita gente está voltando da praia, mas por enquanto, olha aí, é um carro, outro, não tem uma grande movimentação na rodovia. O céu está com muitas nuvens, está fazendo calor na cidade, 24 graus e a temperatura média. Vamos à previsão no mapa. Calorão e chuva em Jequié nesta quarta-feira. A variação térmica fica entre 21 e 35 graus. O calor segue em Caetité sem chuva, mínima de 19 e máxima de 31. A quarta-feira de cinzas segue com sol em Vitória da Conquista e a temperatura variando entre 16 e 29 graus. Hoje não chove. Sol também amanhã e calor com a mínima em 17 e a máxima em 29. O tempo abafado na sexta-feira deve provocar chuva passageira em Vitória da Conquista. Variação de temperatura entre 20 e 31 graus. Futebol, a Rede Bahia transmite hoje às 9 da noite com exclusividade o jogo entre Vitória da Conquista e Vitória no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. O jogo pelo Campeonato Baiano foi transferido para Ilhéus em função da obra de recuperação do gramado do estádio Lomanto Júnior não ter ficado pronta. O jogo de hoje será depois da novela Totalmente Demais. Quer rever os nossos telejornais? Vai lá na internet, o endereço é g1.com.br/Bahia. A seguir nos destaques estaduais, o último dia do Carnaval em Salvador, 12 e 17. O nosso jornal volta já.